E aí, pessoal, vamos lá? Estamos de Estamos de volta? volta. A limita... Um O segundo. segundo bloco é o último. Não vou te Então, aperrear muito mais, não. É... Mas o é, Renato, não, só para concluir aí, o, o fabricante é o Renato Borges, como eu falei, e não vou ser injusto também, ele pegou muitas dicas com o PRP, que eu também acho que via na live passada, ele estava presente ali, deu um alô, e é um cara que foi atrás, foi aprender, contratou torneiro para ir na casa dele ensinar, investiu em torno, investiu em material. E mesmo assim, eu fiz o mesmo na época em Goiânia. E a gente não conseguiu fazer nada parecido com um time de qualidade. E aí depois, vendo o time que ele mandou para mim, eu falei assim, não é possível, o cara que começou depois do que a gente tentando fazer, conseguiu reproduzir o meu Manchester City num patamar que eu nunca tinha visto antes, só com o mestre Lorival, né? Então virou meu fabricante oficial aí. Quero longa vida para ele aí. O pessoal pode saber que é um time que fica perfeito, é muito bom. o Éder lembrou aqui do livro Em Busca da Excelência. Foi você que indicou, não? Não, não, não. O único livro que eu indiquei para o pessoal ali foi o Método Silva, que é um treinamento mental. Serve para todos os esportes, para a vida, para tudo que você imaginar. Mas eu não sei de quem que é o Em Busca da Excelência, mas também vou ver, porque é o que eu busco sempre também. Não precisa mais. Ó, eu fui ver esse método Silva no YouTube, eu fiquei meio perturbado. Eu não sei se eu estava bem concentrado na hora, estava no trabalho. Aí o cara começou a falar, eu disse, não, outra hora eu escuto. Não dá para escutar agora. Não estava dando meu que para ter um raciocínio seguindo a linha. Eu vou outro dia pesquisar isso. O Renato tem feito bons times. Estamos numa disputa aí acirrada entre eu e ele. É até bom saber que você tem 6 times. Só me responde, são argolas? Todos. Então, ele agora não quer mais fazer time argola, né? Ele agora só quer fazer time bupim. O Argola é muito simples, né? Ele quer fazer time bonito, não quer mais ficar fazendo esse time Pois Argola. é, aí eu tô nessa treta com ele aí. Não, ele de um lado, eu do outro, disse, eu quero meus times argola. Não quero. Até mandei fazer um time vitrine, mas não é minha praia. Não é bonito tudinho, mas não, não é para mim. Tô com um só por coleção, mas não que eu vá jogar com ele. Mas o Renato tem feito os bons times. Você falou também o PRP. Eu não tenho um time do PRP ainda, mas é um cara que logo logo pretendo fazer um trabalho com ele, entendeu? Mas enfim, o pessoal está perguntando aqui. Você já falou das suas medidas. E eu sei, À medida que eu e eu jogo. sei de outra lenda tua. Quando eu cheguei, aí a gente estava lá no esporte jogando e tal, aí sempre chegou aqueles que já jogavam mais tempo. O Robertinho joga com grau 20,5. Eu fico, puta merda, 20,5. Eu ficava me perguntando, será que existe isso mesmo, cara? Existe. É 20,5 graus do meu Mas time. consegue chegar a essa perfeição? Consegue, porque se você imaginar um torno, cada voltinha que você dá no torno inteiro, quando você vai fazer uma medida, para você dar uma volta inteira no torno, ele dá 1 milímetro. Então, para você dar uma volta inteira 1 milímetro, se você der meia volta, é meio milímetro. A mesma coisa para você fazer o grau. Se você tiver desbastando o botão que está girando no torno lá, você pode fazer medida em 20,1, 20,2, 20,3. Você escolhe a medida que você vai fazer. Nunca. Então, a altura é a mesma coisa. A altura do meu time é
4,56. 4,56. Porra. Teve uma coisa. É porque é o seguinte, Então, quando eu comecei a jogar, aí a gente aqui em Pernambuco comprava cada bucha na internet. Times que. É tão de tal hoje que eu não compro mais time de ninguém. Os times sou eu que mando fazer. Mas uma coisa interessante, eu me lembro que foi em 2014, um cara, não lembro quem foi, e postou um time dizendo que era do Lorival. Não sei se é. Eu só sei que eu fui campeão pernambucano com esse time. E nas vésperas das finais, o time era tão velho, era tão surrado, que Humberto Securão, deve conhecer. conheço, Ele figura. fez, pega uma lixa 1200 e deu um polimento embaixo. Porque o botão não andava mais, de tão gasto que estava. E esse time, ele tinha 4 ataques, 53, 2, 54 e zagueiros 60. Eu mandei fazer muito time parecido com esse, porque eu jogava muito bem com ele. E eu comecei a fazer o que o Humberto pediu, que foi lixar. Lixar o time, né? Só que eu lixei tanto que de 4-5 foi para 4-3. Você exagerou, né? Ninguém me disse quantas voltas tinha que dar. Quantas voltas tinha que dar. Ninguém... Então, olha lá. Quando a gente vai fazer isso, e se alguém que estiver ouvindo a gente aí tiver a mesma ideia, vai fazer um polimento, lembre que quanto maior o número da lixa, menos vai desgastar o time. Então a lixa 1200 ela serve para polimento. Mas se ficar esfregando o botão ali de qualquer jeito olhando a novela, vai comer o botão. Não vai fazer o efeito certo de polimento. Então quando você vai fazer um polimento num time, ou vai fazer um desbaste, vai tirar um pouquinho daquele quebrado que tem na área de atrito, você molha a lixa d'água, pode ser a 320, a 600, e você vai contar. Você vai colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Aí você vira o botão, vai para uma outra parte da lixa, de novo, 1, 2, até 10. Fez as 20 vezes, você guarda esse botão, pega outro. Vai para a parte nova da lixa, faz 10 vezes de um lado, faz 10 vezes do outro. Então é assim Eu fiz, que vai conseguir fazer em cada botão, um desgaste em cada perfeito. botão eu fiz 40, porque eu fazia giro de 90 graus, só para você ter ideia. E ficou o botão 4.4, botão 4.3. Só que isso aí não é o pior. O pior é que os botões ficaram a navalha. Entendeu? E aí eu correndo de seguinte para a casa de Humberto e ele quebrou o pico, né? O pique. Eu sei que eu joguei a final em 2015, ganhei com esse time e peguei esse time e guardei. Pronto, nunca mais tu já deu o que tinha de dar. Mas os botões ficaram 4-3, 4-2, 4-4. O que eu usei. Aí tem uma coisa que eu ainda uso desse time até hoje, que também foi escutando com histórias suas, que é a caída no botão. Uma coisa que eu tenho discutido muito com o Renato é isso. Eu quero meus times com 1,5 de caída. E me corrija se eu estiver errado, não lembro de ter falado. Eu acho que botões com PIN está tendo essa dificuldade de botar caída. Não, 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 porque o PIN ele vai ser uma É o central. das últimas operações de turno. Isso. Então não vai fazer diferença não. A diferença da caída em cima e do botão reto é que você tem que fazer um ajuste no torno em grau para ele comer o botão na forma certa. Então é uma operação difícil e que qualquer erro que você tem ali na, na hora que estiver Você fazendo a perde, operação, você perde o você botão. perde. Perde o botão. E Então não é uma operação fácil de fazer, não é todo torno que faz, tem que ser torno especial, ou uma placa que é colocada
no torno que faz esse tipo de operação. Então é um pouquinho mais complicado do que parece, mas não influencia a questão do pique, que o pique ele é feito depois, né? Depois que ele já acabou praticamente todas as Não, operações, você faz o pique só para tirar o o canto canto vivo. vivo. Isso aí não. Mas eu não sei, a caída nesses times de PIN também não está tendo dificuldade, pelo que você sabe. Aí, aí eu já não É, é, sei, porque eu não consegui fazer um time é de isso PIN. que eu tenho escutado de alguns fabricantes, é que no time fechado com PIN, a caída não está, por exemplo, o e-mail de caída já está ficando difícil. Posso estar errado. Mas de algum fabricante aí que pode ter essa dúvida. Mas eu pedi veio com queda, mas não veio com a queda considerável que eu jogo. Mas pior é reto, né? Reto não tem condições nenhuma. Eu peguei um time aí um dia desse, 3.9 reto, eu vou presenteá-lo. Porque horrível, não tem como, a bola não sobe. Eu disse, pô, esse danado aqui é baixo, aí para a bola subir. 3.9 reto, eu não consigo botar uma bola nem no travessão. Então, pelo menos foi a minha experiência. Tem um detalhe que a gente não conseguiu explicar, Papa, quando eu estava fabricando o time, o porquê que a inclinação em cima do botão, que não acerta na bola, que não tem nenhuma influência com a jogada, por que influencia na parábola da bola? Por que faz ela subir mais ou menos? A gente fisicamente não conseguiu explicar, mas isso é verdade. Quanto mais inclinado o botão aí em cima, a bola tende a subir mais. É. Então, por isso que você também não abre mão do botão com caída. De jeito nenhum, eu jogo com 2 de caída, que é para fazer a bola subir mesmo. Eu não vou nem te copiar, que 1,5 eu já boto no travessão, para 2 é um touchdown. É futebol americano. O Álvaro perguntou da paleta, você já respondeu. Isso, é de acrílico. O Éder, que é uma opinião sua, exclusiva assim, da EVA. Ah, Pode falar palavrão ao vivo? claro. Papa, se tivessem autorizado a bola de EVA, eu tinha ficado no poker. Sério, cara. Sério. Joguei, o Éder deve estar fazendo piada, porque ele acha que ele me ganhou um jogo de 3-2, cara, num campeonato, que a gente estava fazendo uma vergonheira. Eu tinha perdido de 2-1, empatei de 2-2, perdi para ele de 3-2. Eu falei pro pessoal, pelo amor de Deus, eu não quero mais jogar. Sabe o que é você não querer mais jogar? Porque um chute, a bola ia na barriga do cara, o outro ela ficava, batia no pé do goleiro, o outro entrava, o outro você não sabia se pegava a trave o goleiro. Foi um Deus nos acuda. A bola de EVA, eu ainda tenho algumas delas, talvez até para guardar um pouquinho de raiva, rancor. Eu tenho algumas delas porque, por exemplo, eu fui fazer um trabalho com o Chico e com o pessoal lá do Dom Pedro no Dom Bosco. E foi para falar com... Eu ganhei esse jogo, Éder. Eu achei que eu tinha perdido para você de 2-1. Então foi uma vergonheira. Tanto ganhar 2-1 quanto perder é uma vergonha. E a gente foi para esse campeonato no Dom Bosco e eu levei a bolinha de EVA, porque imagine uma criança que nunca viu um time de botão, uma palheta, um botão, vai dar um toque. Se der um toque numa bolinha, mesmo sendo a MF, a bola vai desaparecer, vai sumir. E a de EVA não, ela fica pertinho do botão e o iniciante consegue dar uns toquinhos, consegue fazer uma finalização para o gol. A gente colocava o goleiro bem adiantado para a bola cobrir e ele tentar fazer o gol. Então serve demais para trazer a pessoa para jogar. Mas aí para exigir um mínimo de qualidade de chute, aí já tem que abandonar. Aí é melhor pegar um besouro e fazer o gol com o besouro. Tá louco. Então... Lembrei, Ed, eu rolei a bola no canto, cheguei dentro da área e rolei a bola no cantinho, bem devagarinho. Bem lembrado, Éder, verdade. Olha o desespero do cara jogando, né? É complicado. O Cláudio, o grande Cláudio lá de Porto Alegre, ele quer sua opinião
de jogar com e contra os becões. Você ainda não aderiu, você não aderiu a essa moda ainda, né? Não posso, né, papá? Tem que vender o carro daí. Com os becões? Porque eu jogo com 34 times, cara. Se eu for fazer 34 backs, como é que faz? Não tem como. Não dá para colocar. Eu vou ter um time com 6 becões e mais nada. E a questão Jogar contra. de jogar contra os becões, ele atrapalha assim. Porque se ele tiver próximo do meu ponto de chute, que eu não puder passar o botão, porque a bola vai chegar muito perto da área, e não puder chutar na frente dele, eu vou chutar do lado dos becões. E aí o apoio realmente fica um pouquinho desfavorecido. Mas não evita que eu passe a zaga, não. Eu passo mesmo com o back. Mesmo assim, a hora do apoio é que complica um pouquinho. Como eu já tenho um pouquinho de experiência por causa do dadinho, que os backs são gigantes, então eu aprendi a apoiar bem a mão no botão, como se fosse no alambrado, naquele chute de ponta. Então eu apoio bem a mão no botão, coloco a outra, porque eu chuto com duas mãos, então coloco a outra segurando e bato praticamente com a mesma eficiência. Mas atrapalha assim. O becão é uma boa alternativa de jogo para quem gosta de defender próximo da área, contra quem joga perto da área, que é o meu caso. Ok. Vou logo te adiantar. Tu ganhasse um aluno, esse cara, tu vai dizer assim, eu vou fazê-lo campeão. Provavelmente vai entrar em contato com você André Fidelis. Ele André Fidelis. O vulgo dele é fenômeno. Ele é da regra de um toque. E é um cara gente finíssima. Ele já está aqui dizendo, pede o telefone, né, para falar contigo. Então, André, depois eu te mando o telefone. E aí, boa sorte. E aí ele pergunta. Isso aí é fácil. Então, para o André, depois Boa. eu mando aí. Aqui tem outra. Ele pode falar um pouco das medidas, já falou. Deixa eu ver. Detalhe, papá. Outra coisa, para quem perguntou da medida aí, minha medida não é ideal, gente. Minha medida é ideal para o meu tamanho de mão, para a minha forma de jogar, para o meu jeito de chutar. A medida ideal para vocês é aquela que vocês se sentem confortável de tocar e que o chute seja com o melhor aproveitamento. Então, se você está em dúvida de qual é o tipo de time de altura, grau que você vai jogar, pega vários botões de várias alturas diferentes, vê qual que você se sente mais confortável, o que você faz de melhor para fazer num treino, e aí você começa a descobrir qual que é a tua medida ideal. Depois que descobrir a tua medida ideal, aí não muda mais. Aí treina tudo que é tipo de chute, todas as situações com essa medida e não troca mais. Aí você vai melhorar bastante. Eu já fiz assim. Eu acho que eu escutei isso do Vitor. E eu pedi para o Peste fazer. O Peste fez 12 botões diferentes. Altura, grau, cava, atrito. Eu escolhi 5 matérias, 5 chapas diferentes. E ele fez esses times. Aqui em casa, com mais calma, eu fiquei. Eu botei de 19 a 24. E você pega um grau 24, você chuta com 19, é uma coisa, o 24 vai lá em cima. E nessa época. Não devia ter feito isso nem no mesmo dia, né? Nesses chutes que eu dei, eu me adaptei tão bem no 20 e no 21. Porém, a mesma altura. E vi também e fiquei surpreso. Um botão 4.4, ele cobrir 2 dedos ou um pouco mais dentro da grande área. Claro, não é de frente, né? Mas é aquela bolinha que tu entra pela ponta e muita gente adianta o goleiro. Eu estou até revelando isso. Mas já fiz até gol com 4.4, 20
eu cobri de tão próximo. Não sei se é a forma da paleta, enfim, Tem, mas eu consegui. tem várias situações. É, Isso, Papa, tem várias situações que ajudam isso. Uma delas a gente já falou, que é a inclinação, a caída. A outra é a cava. O time que é muito cavado, ele é mais leve, chega rápido na bola. Eu até vi uma informação que alguém passou aí e que me pareceu perfeita. Mesmo a questão dos carros de corrida vai fazer com que essa inclinação do time ali faça ele fica melhor aerodinamicamente. Então a mesma coisa a cava. E aí talvez ele chegue rápido na bola com leveza para fazer essa bola subir mais. Então tem esse detalhe também. Então, e a palheta também. Uma palheta fina e grande acaba fazendo com que a bola suba mais. Então, são 3 detalhes aí que você pode utilizar numa jogada que permite com que você consiga fazer a bola subir estando dentro da área. Uma coisa que eu ensinei para um aluno, que vai ficar para todo mundo que está aí hoje. O cara entrou na área, colocou a bola dentro da área, pediu para o gol, você puxou o goleiro lá, está medindo a linha ali para ele ficar no limite, e com a visão periférica você percebeu que o cara botou a mão no bolso. Se ele tirar um paletão enorme e fino, ele vai fazer esse gol, cara. Recua esse goleiro. entendi. Entendeu? Então é um detalhe que às vezes a pessoa não se atenta, mas pode acontecer. O Vinícius, que era daqui de Pernambuco, mas hoje está em São Paulo. Ele fez uma pergunta que eu tenho um time desse. Pode acreditar, é muita loucura. Eu tenho um time com 25 botões e esse time tem em 5 ataques. Tem o quê? 5 ataques diferentes. Tá? Isso aí foi meu último teste, na verdade. Depois disso eu parei e disse, não, minha medida é essa, o meu peso do botão é assim, eu tomei um rumo em relação às minhas medidas. Só estava pecando naquela altura. Né? Ainda caí nessa questão de altura que também cortei. Foi definitivo. Ele pergunta assim, tem gente, qual a sua opinião em jogar com um time com, vamos botar, 2 ataques? Tem que ser gênio, papá. A gente tem um cara que faz isso aqui no Paraná, que é o Fábio Maia, que é um monstro. Ele é um gênio, mas não é para todo mundo, gente. Isso aí é para quem tem um domínio de força nos dedos inacreditável. Você pode ter o Fábio Maia aqui, é um excelente jogador, ganha muito torneio e muito pouca gente ganha dele num jogo, principalmente se for amistoso. Parece que no amistoso o cara joga mais ainda. E ele tem desde grau 20 até grau 30 no time, e você não tem como saber com que grau que ele está chegando. Ele chega às vezes na marca do pênalti, você abaixa para ver e dá com uma confiança e fala assim, não, esse botão não vai cobrir. Aí você coloca lá e faz o gol por cima. Aí daqui a pouco o cara pede pro gol lá, passou do meio de campo, o cara pede pro gol. Você vai dar uma olhada no grau, o time é quase reto. Aí você coloca o goleiro adiantado, ele faz o gol por cima também. Ou faz o gol cruzado no canto. Não tem como entender. É um cara que você não marca. Então a gente tem que pegar, que nem essa situação, o cara tem 5 tipos de ataque diferentes no mesmo time. Se ele treinar isso bem treinado, ele pode se adaptar e ele vai ter muita diferença na hora de uma jogada difícil. Então o cara fica com mais opções de jogada do que quem joga com o mesmo grau. Mas quanto mais opções de jogada, mais treino e mais habilidade esse cara vai precisar. Então eu não aconselho, isso é coisa para gênio. Não, eu concordo. Até porque eu vejo da seguinte forma, ele tem botões para situações. Não é o que você falou lá no início com o seu aluno, que disse, você vai chutar de onde? Ele não tem ainda uma estratégia para onde vai chutar. O Fábio pode ter a estratégia de onde vai chutar e um reforço
um suporte. Se a bola entrar demais, ele pode vir com aquele ali e fazer. Eu fiz um jogo com ele em 2018, foi 6-6, cara. Eu não consegui marcar ele. Não tem como, Não, né? ele fazia gol na faixa verde escura da grande área. Não tinha como. Eu fechava um lado, ele vinha do outro e fazia cortando. Aí eu fechava do que ele chutou, mandava para o outro. Depois, e aí não tive mais chance de jogar com ele, lá em Blumenau, mas eu me lembrei de uma estratégia que o Vitor me deu em 2016, jogando contra o Lucas, lá do América. Outro gênio. Mas o Vitor me mandou colocar 2 backs, ou foi 3, e o goleiro dentro da grande área. E puxar 3 para frente. Mas praticamente toda a minha zaga dentro da grande área. Entendeu? Eu disse, é mentira. Ele fez, ou você faz, ou você vai tomar muito gol dele. E foi surpreso, eu ganhei o jogo por 5-3. Eu não mexi e realmente ele queria entrar, só que com o Fábio eu vi que não dava, porque se eu fizesse aquilo, ele chuta de longe. Ele chuta ali da faixa da grande área verde clara, até mesmo da verde escura, da intermediária. Eu disse, cara, ou tinha que deixar ele nervoso. E não tinha como, nervoso estava eu praticamente, correndo atrás. Mas realmente, o Fábio, ele é diferenciado. Logo, logo ele vai fazer muita... Ele não tem título nacional ainda, mas é por muito pouco. Isso aí... Tem, acho que Ele tem. sub-15, eu acho que ele mas tem. como a fase... Acho que com 14 anos ele ganhou um brasileiro, acho que com 14 anos. Ele, né? Aí depois foi jogar futebol, aí... Ficou 15 anos sem jogar botão. E quando volta, ainda volta de alto nível. É isso que eu acho impressionante das escolas. São as 2 escolas de 12 toques que eu tenho como referência, São Paulo e o Paraná. Né? São Paulo eu até entendo, Robertinho, que foi eles que criaram a modalidade, mas eu te pergunto, como é que até aproveitando isso aí, como é que o Paraná conseguiu absorver tanto essa modalidade dos toques? De formar grandes gênios. Olha, aí é uma pergunta difícil, cara, porque você tem grandes atletas que jogam aqui, que tem uma competitividade fora do normal. Eu me incluo nessa, porque é aquilo que eu falei de a gente querer mais e treinar bastante. E eu acho que quando isso acontece no futebol também. Você vê quando um clube do estado começa a crescer, os outros crescem também, porque você precisa ir acompanhar quem está melhor, né? Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Quando a gente começou a desenvolver bem o futebol de mesa aqui, se eu não me engano, o Ricardo Aço foi o primeiro que chegou num patamar extremamente diferenciado. A gente tinha um pessoal que treinava junto, que jogava junto e começou a perceber o que ele fazia de melhor e já foi ampliando também. Então eu acho que é uma pessoa excelente que surja dentro de um ambiente com várias pessoas, aí vai trazendo todo mundo para cima, vai crescendo e o pessoal cresce junto. Entendi. E São Paulo acho que é o maior exemplo disso, cara. Eu acho que pedir para colocar para você aí 20 botonistas, todo mundo consegue colocar. Não imagine você escolher 20 melhores botonistas de algum lugar. Bom, em São Paulo, muita gente coloca, e rapidinho, sem precisar pensar muito, porque tem muito cara bom. São Paulo tem. É tão de tal que eu acho que o maior celeiro, né, de craques está em São Paulo. Né? Os campeonatos mais difíceis nacionais são os paulistas. Porque, na minha opinião, porque normalmente o campeonato nacional dá muita gente do estado, então o nível de São Paulo é tão alto. Em 2015 eu joguei uma bronze da Copa do Brasil com você. Eu não acredito, velho. Eu vou jogar uma bronze
Tá na bronze você, o Denis, Foi a prata, foi, papá. você, o Denis e o irmão do Denis, o Fernando, que não tinha vaga, não É. tinha vaga para ele no Master, empurraram o Fernando pro adulto. Eu disse, ainda jogam essas bombas pra gente aqui. Então, quer dizer, pô, tá de sacanagem. Deixa os caras jogar lá ouro e deixa a gente aqui brigando pelos nossos troféus. Então, eu tirei a minha conclusão. O nível de São Paulo é muito alto. Então, quando vem o pessoal de fora e que vai preencher as quantidades por eles, fica um campeonato de alto nível. Não desmerecendo os outros estados, né? Mas o preenchimento de atletas com maior qualidade são os campeonatos em São Paulo, na minha opinião. Me corrija se eu estiver errado. Exato, porque tem muita gente boa que acaba não conseguindo ir para os campeonatos porque não tem vaga, né? Justamente. Porque o campeonato paulista é muito difícil. Para você chegar entre os 32 em São Paulo é muito difícil. E aí, quando tem em São Paulo que o pessoal não preenche as vagas, esse pessoal que joga muito bem lá acaba indo e não vai para participar, não, vai para competir, vai para ganhar. Eu até falo, o Moacir comentou aí agora, competições no Nordeste, mais competições no Nordeste. Por quê? Porque aqui nós temos uma nova safra. É fato, a gente tem bons jogadores, mas que por uma questão financeira ou outra, eles não viajam. Ou questão de trabalho. Por exemplo, o André Luiz, já deve ter ouvido falar, vulgo Senhor do Tempo. Foi o que quase... ouvi falar por Senhor do Tempo. Quase infarta o Jefferson do Palmeiras, lá em São Paulo. O cara foi vice-campeão da Ouro, cara. E assim, se eu tivesse um cara para treinar 3 vezes por semana, feito o André, se eu tenho bons rendimentos, com ele eu teria muito mais. E é um cara que parou de jogar, encontraram ele, chamaram de volta, o cara brincando, foi campeão pernambucano 2 vezes. A gente tem o Pena, você já deve ter ouvido falar, o Moisés Pena. Sim. Vivia aí por umas guerras da vida, que ele é do Exército, aí voltou para Pernambuco. É outro cara que eu fui campeão em 2015 e já estava com ponto extra na final de 2016, né? Tipo, achando que eu ia ganhar o bicampeonato fácil, fácil. O Pena ganhou o campeonato sem nenhum ponto extra. Quer dizer, o cara que chegou para... Então, são atletas que são antigos, esses dois que eu estou te falando, da antiga geração, né, daqui de Pernambuco, mas que eles têm uma técnica, uma tranquilidade que os novatos ainda não têm, e que se tiver um treinamento entre todos, a gente vai ter bons atletas jogando a ouro. Inclusive, eu descobri que o único pernambucano do adulto que foi para ouro não joga mais. É o Adúcio. Eu acho que ele jogou em Curitiba. Aí eu encontrei esse cara. Por nome, sim. Eu encontrei esse cara. Saí pesquisando e encontrei. Disse, cara, o recorde ainda é teu. Não teve ainda um pernambucano num campeonato brasileiro que ficou entre os 10. Eu acho que o que pesa para a gente hoje é o fator emocional. Eu falo que pesa. Eu acho que hoje o maior inimigo de um pernambucano na mesa ainda é o fator emocional, que alguns conseguem jogar muito tranquilo, outros não. Eu já tenho um certo domínio, mas em campeonatos nacionais eu ainda oscilo bastante. Eu faço um jogo com o Fábio Maia de 6-6. Não foi zebra, eu trabalhei para isso.
E por que é que eu não consigo manter? Aí chega um inferior, eu acabo perdendo. Então não é justo. Tem alguma coisa errada. Isso aí tu vai descobrindo mais na frente. Pode ficar tranquilo. Tem alguma coisa errada. Mas, enfim, falando do celeiro, eu acho que São Paulo, um dos melhores. Eu nunca esqueço do dia que eu vi você jogando com o Ricardinho. Foi em Curitiba, no último dia. Eu acho que foi na fase de grupos. Não sei se tu lembra. Já estavam os dois classificados por mata-mata. Mas foi um bom jogo. Mas eu disse, pô, a melhor mesa tá aqui. Vou assistir esse jogo aqui. Foi muito bom. Deixa eu ver aqui. O Chico daí do Paraná pergunta pro Betinho, a intimidade. Estou falando Betinho porque ele fala, né? Pergunta pro... Ele me conhece só uns 30 anos, né? Ele pergunta aqui, tirando o Quinho, qual o botanista com maior qualidade que você considera? Pô, por que tirar o Quinho? Eu acho que ele mesmo já considera o Quinho um grande botanista, né? Então... Para escolher um, cara. Tem um monstro que tá aí, que é o Thiago Pena, cara. Eu admiro demais o jogo dele, cara. Tem o Jefferson de São Paulo, que eu acho um fenômeno. Todo mundo sabe o que ele faz de melhor e você não consegue evitar que ele faça. Tem um grande adversário meu, que é o Rogério, aqui do Paraná, que não precisa treinar, chega depois de 6 meses sem pegar na palheta, às vezes você não consegue ganhar do cara. Então são pessoas diferenciadas, assim, que nunca você vai limpar o time e ir para a mesa com essa, dizendo, e vai para a mesa com ele dizendo assim, não, essa partida hoje eu vou ganhar. Não dá. Só um, Chico. Então, vamos lá. O Jefferson, único campeão de tudo. Campeão mundial, sul-americano, Copa do Brasil, brasileiro. Não tem como não tirar o chapéu pro cara. Aqui no nome tá Doutor Botão. Mas isso é o vulgo dele. O nome dele é o Aquiles Custódio. Deve saber quem é, né? Sim. Ele pergunta aqui, quina morta ou viva? Morta. Pique é bom. É bom para fazer passagem. O botão ele perde um pouquinho da circunferência e te ajuda a fazer passagem. E aqui na viva, além da chance dela quebrar batendo na trave ou num estourão, pode quebrar, caindo no chão pode quebrar. Então, hoje se vai escolher alguma coisa, escolhe o pique. Ele fez aqui quina morta ou viva, a gente levou pelo lado do pique, né, embaixo do botão. Mas eu tenho aquela pergunta do time que eu fiz, parecido com o teu, e torei a quina dele em cima, do deslize. E não me adaptei com o time, vendi e perdi, né? Eu acho, nesse caso, em cima, tu deixa ela viva ou morta? Aí eu nunca escolhi isso, Papa. Se eu não me engano, meu time tem quina viva assim em cima, porque já aconteceu de cair no chão e fazer bico em cima e ter que fazer essa lixada na quina superior ali. Então meu time tem quina sim, eu não deixo ele ondulado na parte de cima, porque imagine que a palheta, quando você estiver soltando num toque de precisão ou num chute, pode ser que ela saia um pouquinho antes e você tem que evitar qualquer tipo de erro para poder minimizar as tuas falhas, né? Então, quina viva em cima, pique embaixo. Bem, aqui, qual conselho você dá para quem está iniciando? Paciência, persistência e ouvir os mais velhos. Não é porque o cara fala para você, vem jogar com esse botão aqui, e você quer jogar com o que está de frente para a bola, que você que está certo. Escuta a experiência aí. E, pessoal, vai perguntando. Quem está começando agora tem que ir perguntando para saber o que o pessoal faz de melhor para vocês irem seguindo em frente. Tu tá com algum time aí perto teu?
Não, cara, eu tô sem nenhum Tá time. tudo guardado. É, Todo guardado. eu te vejo muito jogando com aquele azul translúcido. Não sei por quê. Esse é o meu Manchester City. É, eu te vejo muito jogando com esse. Mas, Geralmente, Papa, ele chega só nas finais, né? Primeiro dia ele não aparece, segundo dia ele não aparece, no terceiro dia, talvez, dependendo da tabela, ele apareça, mas ele só aparece no quarto dia de Brasileiro. Ele só joga quadrangular, quarta, semi e final. flanela, tu tem alguma específica? Algum trabalho? Minha flanela é feita, minha flanela foi feita por um grande amigo meu, o Paulo do Leba, e ele não abre o que é o produto de jeito nenhum. A gente imagina que seja o mesmo que o vídeo do Renato Borges. Creme couro com o Red Apple reparador de pontas. Ó, fazendo propaganda aí para mim. Essa é a mistura melhor possível. Hoje eu acho que todos os times que são de acrílico vão correr melhor com esse tipo de mistura. Bastante creme couro com reparador de ponta. E tenho certeza que a flanela que eu uso, que foi feita pelo Duleba, tem isso. Meu botão corre demais. E eu preciso disso. Eu preciso que meu botão ande bastante. Que eu faço jogadas de um nível de dificuldade um pouquinho maior. E preciso que o botão deslize bem na mesa. Então, minha flanela é certeza que é reparador de ponta com creme couro. Então, aquela história é lenda e o produto era importado. Se for, foi importado pelo Duleba. Eu não conheço o O produto, povo não. inventa muita história. Jesus, cara. Foi tava eu. Mas eu tenho flanelas feitas por mim de creme couro com reparador de ponta e tenho feita pelo, se não me engano, pelo Ricardinho lá de Goiânia, também com creme couro e reparador de ponta. Nenhuma tão boa quanto essa que o Duleba fez. Então pode ser que ele coloque alguma coisa a mais aí que ele não conta, Essa não. questão de flanela, desde o dia que eu vi Jefferson do Palmeiras e o. Esqueci o. Ele jogava no Meninos, o Albarello. Os caras passando poliflor no botão. Mas eu sempre passei também, Papa, só que não para colocar na mesa. Então, digamos assim, a gente vai ter. Hoje não mais, porque eu tenho uma gama de times muito grande. Então, todos eles são sempre polidos e eu não preciso mais ficar fazendo esse polimento antecipado. Mas eu passava o poliflor no botão inteiro, deixava ali uns 7, 8 minutos para ele pegar bem, para ele fazer essa aderência no acrílico e secar um pouquinho, virava, passava de novo na parte tanto de cima quanto de baixo do botão, deixa mais um pouquinho para e depois tirava numa flanela seca para o time ficar polido. Ele fica limpo, fica sem impureza, fica sem gordura. Então o poliflor é extremamente indicado, sim, não tem problema Pô, nenhum. eu disse, cara, depois que eu vi os caras botando um produto que a gente encontra na prateleira de supermercado, eu não vou endoidar com esse negócio de flanela, não. É bem por aí. Entendeu? É, Mas eu já fui mais inspirado, Papa. Já fui em loja de cosmético, ficar experimentando creme para saber, e colocava na mão e ficava girando para saber quanto tempo que aquele creme ia ficar na mão o máximo possível. Que quanto mais o dedo ficar raspando sem ele parar, sem firmar, significa que o produto tem um deslize bom. E aí eu tinha um monte de flanela para ficar colocando. Então, mesmo assim, nunca cheguei a um produto tão bom quanto essa mistura de creme couro com reparador de ponta. uma pergunta aqui que eu escuto muito. Para você, produto com silicone prejudica o botão? Não, Seleno. de forma Já alguma. escutei gente falando, vai acumular o silicone e com o tempo o botão vai parar. Eu digo, é muito difícil achar algo sem silicone. E até quando, e até quando se acha sem silicone, que tem um creme couro que não tem silicone, tu coloca preparador de ponta. Então, não tem muito fundamento.
entendeu? Não tem muito. Mas é bom tirar essas dúvidas. Para a gente finalizar aqui, o que é que você vê do futuro do fute-mesa? Como, Ah, cara, isso eu até, pode falar. eu até respondi essa pergunta lá para o podcast, cara. Eu tenho uma preocupação enorme com o nosso futuro, porque tirando vocês aí do Nordeste que conseguiram chamar bastante gente, estão fazendo campeonatos internos como se fosse brasileiro, o resto dos estados tem os mesmos botonistas sempre com uma ou outra aparição nova aí, mas o pessoal que entra novo pega os atletas num nível extremamente alto e não acabam desanimando muito antes de conseguir a eficiência do jogo, e aí você acaba não fixando. E, por exemplo, para mim também, né? Eu tive uma menina, não tive filho Ah, homem. Eu vou tentar fazer ela jogar botão. Não sei se vai querer jogar, mas eu vou tentar fazer. Sempre animo ela quando eu falo para ela, papai vai jogar botão, vamos ver se papai traz troféu. Quando eu trago o troféu, eu entrego para ela, para ver se ela se anima, para ver se ela vem. E ela é louca para subir na mesa e pegar meus botões, e eu não deixo, justamente para ir criando essa vontade nela, que o dia que ela tiver altura, não, filha, hoje você pode. E aí eu quero ver se ela vem para a mesa e eu ensino ela a jogar, que vai ser um espetáculo vê-la batendo nos marmanjos, mas não acredito muito nisso que vai acontecer, Papa. Eu acho que, como outros amigos aí do Paraná também que têm filhas meninas, aí também a gente tem um, uma dificuldade de trazer os nossos filhos pro futebol de mesa. Porque antigamente até o pessoal tinha 12, 13 filhos, né? Então era mais fácil, um jogava com o outro. Ah, 3 deles não gostam de jogar, não tem problema, os outros 8 jogam. E hoje em dia a gente tem 3 filhos quando tem muito. é. Então, como a quantidade vai diminuindo, isso que é uma modalidade que sempre foi passada de família, de pai para filho, acaba diminuindo normalmente, naturalmente vai diminuindo. E alguns erros que os pais cometem com os filhos também de forçar a ir jogar. E os meninos, eu teve experiência com isso até, de vi os amigos fazendo isso e perdendo. O filho não vai mais jogar. E ele não está indo jogar e não vai mais jogar. É. E aí são pessoas, tem um de 16 anos, tem um de 11, tem um de 14, que não querem nem saber. Então já deu baixa nessa família aí também. E eu acredito que isso vai acontecendo com todo Você mundo. não acha que também a tua carga horária de trabalho não é diferente da minha? É muito complicado. Você sai de casa de antes das 6 horas, chega em casa depois das 19. Eu estava começando um trabalho aqui na minha cidade, nas escolas, e eu estava, na minha opinião, eu estava errando um determinado erro, que é querer colocar a criança logo para jogar 12 toques. Em uma live que eu fiz com o Baby me deu um caminho que esse vai ser o melhor. Eu vou levar o campo, meio campo, né, um campo menor do que esse que a gente joga. Vou levar uns botões diferentes, montar e dizer para as crianças, vamos brincar. Eu acho que o caminho está aí. Eu vou fazer a criança jogar um botão de leva-leva com um dadinho, com uma bola de EVA. E se quiser ver o profissional, vamos para o clube. Eu acho que vai dar certo. Eu devo conseguir algumas peças. Porque eu estava batendo, a criança chegava lá no clube e eu já dava bola para ele, né, para ele jogar. O coitado, quando dava uma palitada, a bolinha para o outro lado do campo, ele chega e se assustava. E com essa conversa com o Baby, realmente ele me deu essa ideia e eu vi que eu estava errando. Se a criança fica sem essa opção de lúdica, né? De jogar do jeito que ela quer, fazer a regra ela mesma, você acaba tirando até a criatividade da criança fazendo isso. Lá no Dom Bosco, quando o Chico pediu para eu ir lá,
ele colocou uma mesa de 12 toques e acho que umas 9 ou 12 mesas estrelão com os timinhos de plástico, com aquela bolinha preta de plástico, que era para as crianças jogarem. Então, quem se interessava em dar uma palhetada lá com a gente ensinava, senão a gente só ajudava eles a jogar ali no estrelão para tentar despertar esse interesse deles lá, mas não veio ninguém. Pois é. Então eu acho que é onde eu estava conseguindo e estava espantando a criança, né? Que é deixando difícil para ela. E quando voltarmos agora, eu já vou voltar com essa. Nem que seja um estrelão, mas eu vou pegar uns botõezinhos pequenos, vou numa escola carente e vamos brincar. Já viu isso aqui? Não, vamos jogar. Eu acho que mais na frente aí vai despertar o interesse dele. Pro nosso... Olha só, para você não cometer o mesmo erro que a gente, não põe os 10 botões no campo. Até porque... A gente colocou 10 e ficou um monte de botão e não precisava de tanto. Coloca uma meia dúzia, uns 7, 8 no máximo botões ali. E faz o jogo deles. Muito espaço. Isso, para a bola não ficar batendo no botão do adversário e ele ficar perdendo a bola o tempo todo. Então tem que diminuir o número de botão para eles conseguirem fazer alguma coisa um pouquinho mais longa do que dar 3 toques e já perder a bola. Eu já estou fazendo isso com meu filho em casa. Ele não pega nos meus times. Quando ele vê minhas maletas, endoida. Aí eu disse, não tem chance. Tem esses botões aqui, vai brincando com eles aí. Quando crescer, tu vem para essa mesa. Mas é mais ou menos por aí. Não sei se ele vai querer jogar, mas pelo menos a gente tenta, né? Imagine, os meus botões novinhos chegaram do Renato Borges por correio. Vieram todos embalados, lindo. Eu peguei a tesourinha, fui cortando devagarinho, fui tirando. Primeira vez que eu peguei o botão, olhei, eu falei assim, nossa, que coisa mais linda. Peguei o outro, olhei e falei assim, nossa, que lindo. E fui colocando um do lado do outro, minha filha pegou e veio, é time de botão, papai? Eu falei, filha. Ela joga assim, pegou um no outro e pá! Eu falei, isso, assim mesmo. Agora solta isso aí, vai brincar com as tuas bonecas. E já guardei, já nem tirei mais os botões ali. Então, para a gente finalizar, Albertinho, quer parabenizar alguém, agradecer? Suas condolências. Eu agradeço aí a chance de conversar um pouquinho, de mostrar um pouquinho da minha história. Espero que o pessoal que tenha escutado aí tenha pego alguma dica que seja importante, que ajude alguém. Esse é o principal objetivo. E como eu disse antes aí, o pessoal que tiver dúvida, quiser uma dica, quiser só conversar ou fazer uma pergunta, a gente não se vê sempre, então manda um WhatsApp para mim, vai demorar para eu responder, mas eu vou responder a todo mundo. E eu só quero que todo mundo melhore cada vez mais, que gostem mais do nosso esporte. Esse foi um foco que eu tive quando eu consegui meu objetivo principal lá em 2011, que quando eu ganhei o tricampeonato, eu falei para mim mesmo, eu falei assim, agora chega de pensar só em mim, todo mundo que vier me perguntar agora vai saber minha medida, vai saber o que pode ser melhor, como que vai poder melhorar um pouco o jogo, então o que eu puder passar da minha experiência e puder agregar para alguém, que se ajudar alguém, eu já vou ficar extremamente feliz, satisfeito. Fiz muitos amigos jogando e não custa trazer um pouquinho de alegria para eles aí, que eu sei o quão é importante a gente ter um pouquinho de atenção daquela pessoa que você vê vencendo o campeonato, né? Vê levantando o caneco. Às vezes você pode não me ver comemorando um título aí, porque pode dizer assim, é só mais um título para ele. Mas todo título que eu vou atrás, que eu vou jogar, eu penso em vencer e eu faço com muito amor, faço com dedicação. É um momento que é o único esporte, o único hobby que eu tenho hoje. Então, eu sempre falo, se a gente vai fazer, faz bem feito. Então, eu agradeço o pessoal que está aí, que estava comentando. Se ficou faltando responder alguma pergunta, manda no WhatsApp para mim. E aí, que eu puder ajudar, saibam que eu estou por aqui sempre. Não, quem quiser, posso passar o seu contato depois, né? Para quem me procurar. Eu vou dar o número errado.
Meu número tem DDD. Vou mandar com DDD 81, que é o daqui. Mas enfim, eu agradeço aí a todos. Era uma live bem esperada. E nosso objetivo, como eu falei para você, é sempre passar alguma mensagem, né? No caso, sempre ter algum conteúdo, algum título em volta da live. E o pessoal aqui em Pernambuco tem gostado muito, tem ajudado, tem muitos novatos que ficam assistindo e eles depois vêm no particular agradecer. A gente não ganha com isso, né? A gente faz mais pelo que gosta. E eu acho muito bom estar contribuindo e passando, ajudando as pessoas a ter esse conteúdo. Então, fica aqui, né, a informação. Quem quiser o telefone do Robertinho, pode vir no meu privado, depois aqui eu passo o número. E boa sorte, Robertinho. Vai entrar um cara em contato com você e para ele não tem hora. Pode, Não tem pode hora. fazer o treinamento, cara, essa eu quero saber depois. Não, é sério. Essa daí... É gente fino, cara. Pode ficar... Vou criar um campeão, será? Eu não duvido. Ele é um cara que ele monta uma arena em 5 horas. Ele pode não ter campo agora, não pode ter time, mas se der a louca na cabeça dele, ele sai por dentro de Recife, ele arruma um campo, arruma um cavalete, arruma a bola, arruma um time, monta, aí depois comprei errado, não é isso. E aí, por aí vai. É uma figura. Mas enfim, foi um prazer, cara. A gente vai se falando. Depois eu mando aí umas perguntas aí pra gente ir trabalhando aos poucos. Beleza, meu amigo. Um abração, obrigado pela oportunidade aí. Fico à disposição sempre. Valeu. Falou, pessoal. Uma ótima noite. Boa noite aí para todos. Até mais. Um grande abraço. Tchau, Abração. tchau.